Los Angeles Lakers está encurralado nas cordas do ringue desse playoff contra o Minnesota Timberwolves. Seja muito bem-vindo ao Papo DR, a análise do Guizão aqui para vocês, para falar desse Lakers que agora está perdendo por 3-1 essa série para o Minnesota. Então, se você ainda não é inscrito no canal, já aproveita, se inscreve aqui, ative as notificações, porque vai ter muito vídeo desse tipo aqui. Além do nosso Papo DR diário, seu podcast que fala de tudo que aconteceu no basquete em geral, mas principalmente da NBA, você tem esses vídeos extras que a gente tem feito aqui para analisar quais são os problemas ou as virtudes de cada time, mas aqui nós vamos falar do Leicão. Aproveita aí e siga as nossas redes sociais também, tanto a do Papo DR, quanto a minha, quanto a da Gabriela, tá? Deixa seu like aqui, dá aquela hypada no vídeo para chegar para mais gente e aí eu continuo, ó, fazendo mais um monte de vídeo aqui para vocês, tá? O Lakers, né, perdeu o quarto jogo em Minnesota e qual que foi o grande problema, né? O problema foi, o primeiro deles, o desgaste da equipe, né? A gente já viu aí em tudo quanto é lugar como que a equipe chegou, os 5 começaram o segundo tempo, foram os 5 que terminaram o jogo, ninguém saiu, ninguém trocou, nada, absolutamente nada, e isso eu vou mostrar para vocês o impacto que teve principalmente no final do jogo. Defensivamente, o Lakers até estava fazendo um trabalho legal, ele estava numa defesa por zona matchup. O que é uma defesa por zona matchup? Né, você mostra ali o formato da zona, porém tem sempre o jogador de defesa que não está defendendo o homem da bola, está próximo de alguém, ele não fica nunca sozinho. Ah, estou defendendo essa zona, eu fico aqui independente do que for. Não, ele aproxima de alguém e fechando muito bem as situações de 1 contra 1. E a gente vai ver, nesses primeiros lances aqui agora, exatamente como o Lakers fez para defender e defendeu bem sim o Anthony Edwards até o terceiro quarto. Se liga. A gente já vai ver aqui um formato de 3-2, né? Os 3 jogadores à frente e 2 atrás, já formando essa zona. E o que eu falo, né? Voltando até um pouquinho aqui, ó. Por que eu falo que é matchup? Porque esse cara aqui que está com o número 2 em cima, ele poderia estar um pouco mais para baixo, mas ele está próximo ao Gobert, ou seja, para todo mundo ficar próximo pelo menos de um marcador. E a gente vai ver a situação que é o quê? É o Anthony Edwards tentando jogar 1 contra 1. O que a gente vê exatamente aqui? A defesa do Dorian Finney-Smith, o LeBron nessa ajuda, mas pronto para sair num arremesso, né? E a gente vai ver o Rui Hachimura e o Austin Reeves fechando o garrafão, principalmente fechando ali o Rudy Gobert. Aqui, quando sai o arremesso, a gente vê o Rui Hachimura sabendo que ele tem que ir fechar o Gobert. Depois eles acabam até perdendo esse rebote, mas funciona novamente a defesa, tá? Mas o trabalho aqui, ó, é de box out e de tentar tirar essa bola do Gobert. De novo, 3-2 aqui, os 3 jogadores à frente, os 2 atrás, agora é o LeBron e o Luka na posição de trás. Eles são sem pivô, né? O cara mais grande desse time aqui é o LeBron James, então acaba tendo essa formação. E por que o Luka atrás? Porque é o jogador mais lento, não tem tanta mobilidade defensiva, né? E aí é uma maneira de você proteger contra essas situações de 1 contra 1 que a gente tá vendo aqui, né? De novo, ó, quando o Anthony Edwards, ele tá numa posição que ele pretende jogar no 1 contra 1, a gente já vai ver aqui o Dorian Finney-Smith vindo pro meio, enquanto o Rui Hachimura tá na bola, né? E o LeBron tá próximo aqui de novo desse homem que vai arremessar. De novo aqui, ó, 2 contra 1, é o Rui Hachimura agora, não, na verdade o Rui Hachimura na bola, o LeBron nessa meia ajuda pronto para sair no arremesso e o Dorian Finney-Smith fechando o garrafão. Ou seja, não dá pro Anthony Edwards cortar essa defesa, ele tem que fazer um arremesso. E o que a gente vai ver depois desse arremesso? De novo, o trabalho do Dorian Finney-Smith. Olha como ele vai aqui, ó, buscar o Julius Randle. Ele fica de costas para a bola, ele sabe que o time do Timberwolves tem uma vantagem no rebote, então ele pega e esquece a bola, vai tirar o principal jogador do rebote aqui. Nesse caso, o Gobert não está em quadra, tá? E isso foi também um problema para os Lakers. Quando a gente chega no quarto quarto, esse time já está muito mais desgastado. E tem um outro fator também, né? Eu falei do Julius Randle e do Rudy Gobert, né? O Rudy Gobert, enquanto esteve em quadra, menos 11 para o Minnesota. E por que isso é um problema, né? Por que ele está tendo esse ponto negativo aí nas suas prestações? Porque ele não toca tanto na bola, ele não é um jogador muito perigoso ofensivamente. O que acontece? O homem dele está sempre ajudando, tirando espaço dos outros. Quando o quinteto tá com o Mike Conley, Naz Reid, o Donte DiVincenzo, o Julius Randle e o Anthony Edwards, esse quinteto aqui, eles estão mais 14
desculpa, mais 32 nos 14 minutos em quarto na série. Ou seja, é um time muito mais perigoso, que pode jogar em 5 abertos, abrir muito mais a quadra da defesa do Lakers, né? E com isso ter muito mais ponto, ter muito mais espaço para eles jogarem e explorarem. Somado a isso, você tem o desgaste do que os jogadores jogaram muito tempo, não saíram. E aí começa a ter alguns erros que você não via no terceiro quarto, tá? Vou mostrar para vocês quais foram esses principais erros aqui que minaram a defesa do Lakers no quarto. Aqui a gente já pega uma situação em que o Anthony Edwards já está atacando a 3-2, né? E o que a gente vai ver? Olha, o primeiro erro, acabam indo, ele tem um corte para a linha do fundo, tá? E tem 3 jogadores indo no homem da bola. Eu entendo até você querer dobrar no Anthony Edwards, mas quando vai 3 jogadores, você vai abrir muito espaço. É exatamente o que a gente vai ver aqui, ó. Ele consegue ter todo esse espaço, ele solta a bola para o Donta DiVincenzo e são 3 jogadores do Lakers próximo à linha de fundo. E isso aqui mostra todo o espaço que o Donta DiVincenzo tem. O Austin Reeves ele vai chegar, mas ele chega numa situação de desvantagem, né? E aí o que tem? Tem um corte fácil de novo aqui do Donta DiVincenzo e olha só, de novo, ó, a recuperação lenta. Por quê? Porque os caras estão cansados já. Tá? Então, assim, de novo, estão muito próximos, estão praticamente embaixo do aro. Ali você não faz nada. Ali, se você não está um pouco mais alto, você não consegue chegar a tempo de fazer essa ajuda. E é exatamente o que aconteceu aqui com o Donta DiVincenzo. Ele vai passar pelo Austin Reeves e vai fazer a falta de cesta, né? Noutra situação aqui, de novo, ó, 3-2 montada, o Anthony Edwards está quente no jogo, a defesa começa a subir um pouco mais. Então tá o Dorian Finney-Smith no meio dos 3 homens ali de cima, e o Rui Hachimura aqui alto, muito alto, quase no meio da quadra para tentar tirar a bola. Só que qual que é o problema aqui? É esse corte que o Rui Hachimura vai tomar. Os dois estão atrás aqui, a gente vai ver o Anthony Edwards passando aqui, ó. Esse corte saindo dos dois aqui vai deixar 2 defensores para trás. E o que a gente vai ver? O Naz Reid se posiciona muito bem no meio, na cabeça do garrafão, para quebrar uma defesa por zona. É uma das ótimas situações que você tem para quebrar essa defesa. E vai ter o passe do Anthony Edwards, né? E aí, olha, é muita vantagem numérica. De novo aqui, ó. O LeBron James, ele tem que sair no Naz Reid, deixando aqui o McDaniels completamente livre. É o passe que faz o Naz Reid para o McDaniels fazer essa cesta fácil para o Minnesota Timberwolves nessa situação. E aí a gente tem que falar do tempo em quadra de Luka Doncic e LeBron James, né? Os dois jogaram 46 minutos cada, não saíram nenhum minuto. Ah, mas Guilherme, pô, é playoff, tem que jogar. Eu entendo, ótimo, perfeito. Só que o LeBron James tem 40 anos, já tinha jogado 41 minutos no jogo de sexta-feira. O Luka Doncic jogou 40 minutos no jogo de sexta-feira depois de estar doente, passou 2 dias vomitando, ou seja, estava sem energia, né? E você acaba espremendo muito. Qual que é o resultado disso? 7 pontos somados para os dois no último quarto. Isso porque eu estou sendo legal com o LeBron James, porque o LeBron James zerou no último quarto, né? Ah, mas ele jogou mal? Claro que não. Só que você está sem energia para chegar no final desse jogo. Para vocês terem uma ideia, o Anthony Edwards, ele anotou ou deu assistência para 20 pontos só no último quarto. O Lakers inteiro fez 19, tá? Então esse desgaste, e eu vou mostrar para vocês aqui 2 lances em que a gente não vê normalmente LeBron James e Luka Doncic errar. Se liga nessas bolas. Quantas vezes a gente já viu o Luka Doncic nessa situação? Né? Ali para a esquerdinha, na linha dos 3, contra um homem grande, e que ele vai atacar e ele vai ter uma boa leitura. E é o que a gente vê. Ó, olha só a situação aqui, ó. Ele vai cortar o Naz Reid. O Anthony Edwards está na ajuda, mas ele vai sair dessa ajuda porque é o Austin Reeves na bola de 3. E aí ele vai ter todo o espaço para ele ir para até o aro. O Naz Reid, ele faz uma boa defesa? Faz. Mas essa é uma bola que o Luka geralmente converte. Outra situação, agora aqui, Luka envolvendo LeBron James. A gente vai ver aqui, o Austin Reeves, ele corta e ele vai limpar esse espaço. Tá toda aberta a defesa do Minnesota, né? E o LeBron, inteligentemente, ele vai cortar pela frente do Julius Randle aqui, para ir numa das situações em que ele mais gosta de fazer, que é próximo do aro, com um passe, um bom passe do Luka Doncic. Aí ele vai chega até uma ajuda aqui do Anthony Edwards, mas de novo, quantas vezes a gente já viu o LeBron fazer essa bola com sucesso?
faltam 4 minutos, ele não tinha saído de quadra. É claro que reflete na sua performance o fato dele ficar tanto tempo em quadra. Pô, Guilherme, mas como que o J.J. Redick faz para resolver isso então? Não dá para confiar nos jogadores do banco, né? São dois lados de você ver. Ou ele não está confiando, ou ele precisa colocar de uma maneira em que esses jogadores também não fiquem tão expostos, né? Você precisa colocar mais para eles ganharem confiança e o time ter mais ajuda desse banco. Se você coloca 5, 6, 7 minutos, é difícil o jogador também entrar em ritmo, né? Então é importante, você vai colocar 1, 2 jogadores do banco, você não dá para você tirar os dois juntos, o LeBron e o Doncic ao mesmo tempo. Você tem que deixar um dos dois em quadra para que esses caras sejam os catalisadores, principalmente do ataque, né? Então é um problema que o J.J. Redick vai ter que resolver para esse próximo jogo que é na quarta-feira, porque é vida ou morte para os Lakers. Não vai dar para os caras jogarem 48 minutos. E se jogarem, eles vão se desgastar. O próximo jogo é na sexta, em 2 dias, né? Então você tem que ter essa consciência, tem que saber que vai ser uma batalha principalmente nos rebotes, né? E uma outra coisa, são pontos que o Lakers tem errado bastante, né? Eles não estão voltando bem para a defesa, foram 16 pontos de contra-ataque. O rebote ofensivo está machucando demais a equipe dos Lakers, né? E os erros. Então, quando você pega lá os pontos totais tentados pelas duas equipes, o Minnesota tentou 20 pontos a mais. Qual que é o resumo disso? O Lakers arremessou com um percentual melhor de quadra, em todos os quesitos. Bola de 2, bola de 3, lance livre. Acabou perdendo o jogo por quê? Porque tem menos a bola na mão, né? Então, esses são os problemas aqui do J.J. Redick. Vamos ver o que ele vai fazer, o que ele vai inventar para tentar manter vivo o Lakers na série ainda. Gostou desse vídeo? Deixa o like, comenta aqui. Fala para mim se você acha que o Lakers tem força para virar ou não ainda essa série, ou se o Minnesota vai simplesmente esperar o vencedor de Golden State Warriors e Houston Rockets. Deixe seu like aqui e aproveite e se inscreva no canal.